Olá, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E pessoal, eu vim gravar esse vídeo porque existem uns loucos que assim não tem condições de vocês conseguirem entender esses caras. Eu não consigo, sinceramente. Eu sempre digo isso. Quando alguém não tem como refutar alguma coisa, não tem como provar contra, não tem argumentos, contra-argumentos, eles criam estereótipos. Não só criam estereótipos, mas eles montam nesse estereótipo para poder justificar as suas loucuras. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Como eu sempre digo, não tem tempo agora, não fica pulando não. Vai fazer o que você tem que fazer e depois senta e veja o vídeo até o final, porque só assim vocês vão compreender o raciocínio, tá? Então, gente, esse assunto é muito importante pelo seguinte: se a Terra plana não tivesse sentido, os globelezas, os globaloides, não iam perder tanto tempo para poder contrapor a Terra plana. O engraçado é que eu fico olhando, eles fazem hangout de 3 horas para tentar ir contra a Terra plana, para tentar refutar a Terra plana, porque é um assunto que não tem sentido. Ele seria refutado rapidamente. E não é um vídeo, é 1, é 2, é 3, é 4, são 50 hangout de 3 horas, 2 horas, 1h30 tentando refutar a Terra plana. Então, um assunto sem sentido, para um assunto que não tem sentido nenhum, eles perdem muito tempo, não é isso? Então eles sabem que o assunto faz sentido. Eles não acreditam mais no globo, mas eles defendem o globo por algum motivo. Eles possuem um motivo específico que eu sei muito bem qual é, mas não vou acusar aqui. Mas eu sei qual é o motivo, sei muito bem. Então o que acontece, gente? Então o principal, como eles não conseguem mais refutar, o principal foco que eles utilizam é falar que é de teoria da conspiração. Então, teoria da conspiração, isso é criar um estereótipo. Ele é conspiracionista, ele fala da teoria da conspiração. Então vamos lá, vamos parar para raciocinar agora. A metodologia científica, ela consiste em elaborar uma hipótese, né? Tem a pesquisa, observação, enfim, um experimento. Nisso consiste a metodologia científica, passar por essas fases. Não só nas ciências exatas, mas assim da mesma forma funciona também nas ciências humanas. Tanto faz na exata como nas ciências humanas, o método científico é esse: hipótese, observação, pesquisa e experimento. Então o que ocorre com esse fato de teoria da conspiração? Que eles se utilizam muito, porque quando não tem contra-argumentos, é o estereótipo criado. E isso é teoria da conspiração, porque não tem como refutar. É igual quando alguém... você tem um governo e tem um percentual da população querendo mudar a ordem social. O que o governo vai fazer? Vai taxar esse grupo como anarquista, subversivo, porque esse grupo está se reunindo para tentar mudar a ordem social, econômica, política, seja lá qual for. O governo trata logo de criar um estereótipo, inclusive para criminalizar essa gama da população. E o conspiracionista é mais uma forma de fazer isso. Quando não tem como contra-argumentar, eles criam esse estereótipo. Teoria da... mas isso aí ele não tem como refutar. Ele fala, isso aí é teoria da conspiração. Entendeu? Então é assim que funciona. Então vamos lá. Partindo
pelo método científico, a gente tem. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Peço que vocês assistam até o final, porque só assim vocês vão entender. Espera aí um pouquinho que está carregando. Então, eu peço que vocês, por favor, assistam até o final, que vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Esse programa está lento, gente. Tenha um pouquinho só de paciência. Eu vou dar um exemplo desse desenho dos Simpsons de 2000. Não, preste atenção no que eu vou dizer. O desenho, há 15 anos atrás, colocava lá o Trump, bem dizer, como presidente lá. Correto? Vamos partir para o método científico. O desenho falar que Trump seria presidente, isso pode ser uma teoria da conspiração. Poxa, o cara está dizendo que o Trump, que tem umas ideias que as pessoas às vezes estranham, vai se tornar presidente. Isso nunca vai acontecer. O desenho coloca lá, então as pessoas falam isso aí é teoria da conspiração. Trump como presidente, isso aí é teoria, beleza, teoria. Mas existe agora, vamos observar. Agora nós vamos pesquisar para ver se isso é possível. A partir do momento que ele se elege presidente, aqui não é mais teoria, é um fato. O desenho previu, ou já sabia, não é que ele previu, ele já sabia que estava tudo armado para o Trump ser o presidente. Isso aí não tem como contra-argumentar, porque é um fato ocorrido. Não tem como contra-argumentar com isso. É teoria até o momento que o desenho fala que ele vai ser presidente. Mas a partir do momento que o fato acontece, não é mais teoria. Isso aqui, independente dos idiotas que falem ao contrário, isso aqui prova sim uma espécie de conspiração. Porque o desenho há 15 anos colocava o Trump como presidente. E esse fato ocorreu 15 anos depois. Isso é fato. Não é mais teoria. É simples. Se a coisa ocorre, você observa que ocorreu. Se você experimentou e aconteceu, isso é ciência. Não é mais teoria. O desenho já sabia que Trump seria presidente. E não é só isso. Aqui, ó. Antes do fato ocorrido, nós temos vários exemplos. Uma mensagem aqui de forma subliminar. Tudo bem. O desenho colocar aqui 9, as torres representando 11, né, que é o mês 11 de setembro. Aqui as torres pegando fogo de forma subliminar. Aqui as torres pegando fogo aqui atrás do quadro. Isso aqui atrás do quadro aqui. Isso aqui é uma teoria. Poxa, o desenho está mostrando as torres gêmeas pegando fogo, que vai ser justamente 11 do 9 aqui, 11 de setembro aqui, representando pelo prédio, pelo 9 dólares aqui. Ah, não, isso aí é uma teoria, pô. Teoria, então vamos observar. Observamos, ocorreu. É difícil de entender que isso aqui, então, o desenho já sabia. Não é que adivinhou, ele já sabia que aconteceria porque foi armado, era uma conspiração. O fato aconteceu, gente. Que dificuldade é essa? Olha, para retardo mental, eu aconselho procurar um psiquiatra. Teoria da conspiração. Teoria até o momento que o fato não ocorre, meu amigo. Que idiotice é essa? Se o fato ocorreu, não é mais teoria, é fato, porra. É difícil entender isso? Aí vem uns bobalhão. Porra, meu irmão. Isso é coisa de... Isso não é mais idiotice nem burrice. Isso é caso de retardo mental. Procurar um neurologista, um psiquiatra urgentemente. Para tomar lá o Rivotril, o Gadernal, seja lá o que for. Porque como vai ser contra um fato que a gente observou e que ocorreu?
Como pode isso? Assim como é na ciência exata, nas ciências humanas, na ciência exata é a lei e nas ciências humanas é o fato. O que comprova uma teoria é o fato. O que comprova que isso aqui era uma conspiração é que o fato ocorreu. Se isso aqui não tivesse ocorrido, ora, é só uma teoria. Mas a gente viu o fato. Então, a teoria da conspiração não é mais teoria, é um fato. É difícil de entender. Então, o que acontece? Nós não temos só esse exemplo. Nós temos vários e vários exemplos. E aqui, mais uma vez eu peço perdão, vai carregar aqui, gente. Fica calmo, assistam até o final para vocês entenderem. Porque quando é o que eu falo, não é sendo repetitivo. É para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Assim também as cartas Illuminati, falando do Trump aqui. Tudo bem, ela mostrar o Trump é uma coisa, mas a partir do momento que ele vira que ele se torna o presidente, isso aí já não é mais teoria da conspiração, é o fato consumado da conspiração. Que tudo estava conspirando para o Trump ser eleito. Cacete, se o fato ocorreu, que teoria é essa quando se ocorre um fato? Se o fato tá na nossa cara acontecendo, é teoria da conspiração. Que porra é essa, cara? Se a ciência parte disso, método, observação, pesquisa e o fato em si. Que teoria é essa que o fato acontece, que o fato ocorreu? O que você quer? O que o cara quer? O que o cara tá querendo? Tá querendo enganar quem, cara? Você tá querendo ir contra o fato consumado, contra o fato que aconteceu? Como é que você pode... Falei, contra retardo mental, procura um psiquiatra urgentemente. Sei lá, a esquizofrenia desses caras tem que procurar um psiquiatra urgentemente. Porque é o que eles falam, eles não conseguem refutar, porque o fato ocorreu, é óbvio. Como é que você vai refutar um fato ocorrido? É teoria da conspiração. Cara, vai procurar um psiquiatra que você está completamente esquizofrênico. Aqui, as cartas Illuminati. Tudo bem, o jogo que foi lançado em 95, as Torres Gêmeas pegando fogo, o Pentágono. Se isso aqui não acontecesse, é só uma teoria. As Torres Gêmeas estão, se estivesse lá em pé ainda, se o Pentágono não tivesse acontecido aquilo no Pentágono, tudo bem, isso aqui é uma teoria conspiratória. Agora, a partir do momento que o fato se consuma, o fato é consumado, essa teoria deixa de ser teoria e a conspiração vira o fato. Gente, que retardo mental é esse que não consegue entender isso? A ciência é baseada nisso, gente. Observar e ver o fato ocorrer. Nas ciências humanas é assim. Como que você sabe que isso aqui é uma conspiração? Que o troço foi feito em 95 e o fato ocorreu depois. Adivinhou? Não. Apenas sabia que estava tudo conspirado para aquilo acontecer. Que teoria é essa que é teoria. Mas o fato consumou, porra. Vão se internar. Vão pro hospício, merda. E tem retardado que dá ouvido a umas merda dessa ainda, cara. Como é que pode? Olha só, eles falam, teoria da conspiração. Não tem argumento nenhum. Já estão sendo achincalhados e ninguém... Só os retardados mentais iguais a eles que ficam lá dando força ainda. Porque a maioria já está do nosso lado. Graças ao Pai. Porque está enxergando, nós estamos conseguindo abrir os olhos dessas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eles, como tudo eles falam que é teoria da conspiração, eu nunca vi uma teoria com fato consumado. Eu vejo teoria se existe e não aconteceu. Isso é uma teoria. Vai haver uma guerra mundial daqui a 3 anos. Isso é uma teoria.
Se a carta está dizendo aqui que daqui a um tempo vai ter uma guerra mundial, daqui a tempo vai explodir E guerra mundial também é uma coisa muito ampla. Porque alguém pode falar e realmente pode acontecer. Porque historicamente aconteceu. Agora, as Torres Gêmeas e o Pentágono, especificamente, colocado nas cartas, e o fato ocorrer, isso aqui não é teoria, meu amigo. Isso aqui é conspiração. Porque o fato foi consumado, é óbvio. Se amanhã eu falar, vai explodir uma bomba no Palácio do Planalto, uma carta aqui, e daqui a 10 anos vai cair um avião no Palácio do Planalto, um ataque terrorista no Palácio do Planalto em Brasília. Se eu falar isso, se eu colocar isso numa carta, no Palácio do Planalto de Brasília, no Palácio Guanabara no Rio de Janeiro, especificamente, se eu colocar isso numa carta e isso acontecer, é sinal que eu já sabia que aconteceria. Porque não é só uma coisa, são várias coisas. Esse joguinho aqui, ó, ele já previu várias coisas. Previu não, ele sabia que aconteceria. Inclusive essa empresa aqui foi acusada de hackear os arquivos da CIA e do FBI. A empresa foi fechada, foi preso, o jogo proibido, mas porém a justiça americana liberou depois o jogo de ser. Então não é que eles adivinharam, eles sabiam porque invadiram os arquivos da CIA e que tudo estava conspirado para essas coisas aqui acontecerem. Então isso não é teoria da conspiração, é o fato consumado. Pô. Teoria antes que aconteça. Aconteceu, é fato. E contra fatos não há argumentos. Só para os retardados, para aqueles que têm um retardo mental fora do normal, que ficam lá fazendo hangout de 3 horas e como não tem argumentos, quando não tem o que falar, é teoria da conspiração que vai dizer. Isso é retardo mental. Porque ir contra um fato ocorrido. O discurso de John Kennedy, tudo isso que aconteceria. Uma coisa é ele fazer o discurso sobre conspiração. Outra coisa é tudo que ele falar vinha acontecendo. Você enxergar, observar e o fato ocorrer. Isso não é teoria, amigo. Se o fato ocorre, é fato, cara. Eu vou dar um exemplo. Ah, não, o governo não é capaz de destruir as Torres Gêmeas. O próprio governo americano nunca seria capaz de fazer isso. O próprio governo americano nunca seria capaz de destruir o Pentágono. O governo americano, então, é o que eles dizem, que é tudo teoria da conspiração, mesmo com o fato ocorrendo, acontecendo. O fato se consumou e para eles continua sendo teoria. Que é para justamente porque não tem o que refutar. Aí tenta depreciar o assunto falando isso. Coisa de retardado. Porque ir contra um fato é a mesma coisa falar, não, 2 e 2 não são 4 não. 2 e 2 não são 4, não são não. Pô, eu tô vendo que eu tô fazendo a conta. Tá dando 4. E eu tô igual um retardado falando que não é 4. Entendeu? É a mesma coisa. Não muda nada. Agora, se eu fizer isso, se eu ir contra um fato que você observou e que você viu que ocorreu, e dizer que isso ainda dizem que isso ainda é uma teoria depois do fato ocorrido, então não resta outra alternativa a não ser se internar num hospício. Eu quero que vocês entendam que eles falam que, muitos falam, o governo, por que o governo americano faria isso, gente? O governo americano seria capaz de derrubar ali as Torres Gêmeas, fazer algo contra o seu próprio povo, algo contra ele próprio. O governo americano, nós vimos que foi. Nós vimos, o fato ocorreu. E eu vou provar, eu vou mostrar aqui, só está carregando a página aqui, que não é a primeira vez que o governo americano faz isso ou tenta fazer isso. Não é a primeira vez não, isso não é novidade para ninguém não. E não só o governo americano, como o governo de outros países também, inclusive aqui no Brasil. Eu vou mostrar 2 fatos de que o próprio governo estava envolvido em coisas contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país. Estou esperando abrir aqui, gente, que está lento um pouco. Então vamos ter, como eu disse, se você não tem tempo agora, deixa para ver depois, não fica pulando não, porque eu vou provar. Isso aqui é uma prova, gente. Isso aqui não é teoria não.
Ir contra um fato, cara, um fato ocorrido, é coisa de retardado mesmo. Pode se internar, gente. Pode procurar um psiquiatra. Isso o cara esquizofrênico grave. Não conseguem refutar a Terra plana, fazem hangout de 3, 4 horas para tentar refutar a Terra plana e não conseguem. É incrível. E aí, quando não tem explicação para uma coisa, é teoria, eles são conspiracionistas. É teoria, o fato está acontecendo por dentro dos cornos deles. O fato tá ali na cara. E tá o retardado mental. Teoria da conspiração, isso aí. Porra, meu irmão. Tá querendo enganar quem, cara? Quem vocês estão... Eu sei o motivo que vocês fazem isso. Eu sei, eu não vou dizer aqui, mas eu sei por quê. Eu entendo muito bem por que vocês fazem isso. Eu não vou dizer aqui ainda porque eu não tenho provas. Mas nós estamos buscando as provas. E os motivos que vocês fazem de por que vocês enganam as pessoas. Nós estamos buscando as provas. Fiquem tranquilos que vai vir coisa muito séria aí. Vai vir coisa muito séria mesmo. Porque retardado eu tenho certeza que eu acho que não. Uns acho que até são retardados mesmo. Precisa de um psiquiatra e precisa urgentemente, sabe, tomar um remédio controlado, tarja preta, para poder, porque não é possível. O fato tá ocorrendo na cara e o cara tá chamando de teoria. Eu nunca vi um fato ser teoria. Teoria é o globo, porra. Que você não observa. Só tem os photoshops da NASA. Isso é teoria. A única coisa que você tem como prova do globo e do heliocentrismo são os fakes, as fotos de montagem. Isso sim. Aí sim é uma teoria. A teoria do globo. Entendeu? Assim como a Terra plana. Teoria da Terra plana. Porque nós ainda não conseguimos. Nós temos, tanto um lado como o outro, tem coisas para se provar. Tem coisas que a gente fica tentando provar um contra o outro. Ou a favor de um e a favor de outro. São duas teorias. Agora, quando os acontecimentos, o fato está acontecendo na tua cara, e você está chamando de teoria, é um retardo mental terrível. Porque contra fato não é teoria, meu fato é fato. Às vezes as pessoas, eu vi até um rapaz reclamar que às vezes eu repito, mas é para poder fincar a ideia na cabeça das pessoas, porque, cara, eu tô falando, são retardados mentais. Então, com o retardado você tem que falar assim, você tem que falar às vezes 3, 4 vezes a mesma coisa, porque falando assim, eles já não entendem. Imagina se eu falar só uma vez. Então eu sei que a crítica do rapaz foi construtiva, você repete as coisas às vezes 3, 4 vezes, porque a gente repete 3, 4 vezes, e o retardo mental deles não entende. Imagina se eu não repetir. Então tá aqui, ó, atentado do Rio Centro. Isso aqui foi no Brasil, tá? Já que o dos Estados Unidos não abriu aqui ainda, tá lento, eu vou ler aqui, ó. Atentado do Rio Centro é o nome pelo qual ficou conhecido um frustrado ataque à bomba que seria feito no pavilhão do Rio Centro. Vocês procurem sobre isso aqui, eu não vou ler a matéria, tudo que tá aqui. Vocês procurem, tá aqui no Wikipédia, tá em vários lugares. Procurem sobre o atentado do Rio Centro. O que foi isso? Foi o governo, na ditadura militar, na época de Figueiredo, em 1981, que já estava querendo fazer o Figueiredo uma abertura política, né? Para culminar aí né? Na volta à democracia. Porém, havia uma gama mais conservadora entre os militares. E o que eles fizeram? Queriam plantar uma bomba, um atentado à bomba no Rio Centro, onde estava tendo um evento, para poder botar a culpa nos comunistas lá, no pessoal da esquerda, e fazer uma nova ofensiva militar para que essa abertura política não fosse feita. Só que o sargento eles iam plantar a bomba no Rio Centro e acusar lá os trabalhadores, o pessoal da esquerda. Só que na hora que o sargento estava levando a bomba explodiu no colo dele. E ele morreu. E o capitão que estava do lado dele ficou gravemente ferido. Então isso prova que o governo forja
Bota uma bomba ali contra o seu próprio povo para acusar o outro. Isso aqui aconteceu no Brasil, gente, na nossa cara. Agora, isso aqui é uma teoria conspiratória? Isso aqui foi uma conspiração dos militares. Então isso aqui já não é mais teoria, gente. É um fato, porque ocorreu. E foi provado que os militares queriam colocar a culpa na esquerda. Então houve uma conspiração aqui que não é mais teoria. Porque o fato ocorreu. Ou retardados mentais. Esse aqui, gente, que não tá querendo abrir, tá difícil de abrir. Tá muito complicado, não tô entendendo. Vou tentar tirar um pouco das janelas aqui pra ver se melhora. Pra ver se ele abre. Isso aqui, que eu tô tentando abrir aqui, é a Operação Northwood. Se eu não conseguir abrir aqui, vocês procurem sobre ela na internet. Porque toda vez que eu ligo esse programa, fica meio lento. Entendeu aí, ó? Toda hora isso aí, página sem resposta. Então, pessoal, já me mandaram aí colocar o Camtasia, mas o Camtasia você fica 30 dias e depois é pago. E eu não tenho dinheiro para comprar isso agora, infelizmente. Mas futuramente eu pretendo aí adquirir o Camtasia, se assim eu puder. Então, as minhas ferramentas são um pouco, né? Não são, porque eu sou pobre, fudido, então não tem como ter ferramentas. Mas tento passar aqui a verdade na medida do possível, tá? Então mesmo que não abra, qualquer um. Até os retardados mentais que não entendem, podem procurar. Vai na internet, procura sobre a Operação Northwood. O que era isso? Na época lá da Guerra Fria, né, que Cuba era aliada da Rússia, o governo americano, os mais altos escalões da CIA, do FBI, tramaram um plano para explodir bombas em várias cidades dos Estados Unidos. E o próprio governo americano tramando para explodir as bombas, inclusive explodir bomba em Miami, para colocar a culpa em Fidel Castro. Só que os documentos vazaram. E isso é uma conspiração. E é comprovada porque os documentos vazaram. Mesmo que as bombas não chegaram a explodir porque os documentos vazaram antes, mas se comprova uma conspiração do próprio governo americano querendo explodir cidades americanas para poder colocar Cuba em Fidel e eles terem legitimidade da opinião pública para invadir lá a ilha de Cuba. Então isso aqui, gente, não é teoria da conspiração. Isso aqui é conspiração. O governo americano conspirando. Agora, como que se provou? Com que fato foi? Os documentos. Porra! Retardados mentais. Vocês não conseguem compreender isso? Vocês querem depreciar um assunto falando em teoria da conspiração, quando a teoria se transforma em fato? Que idiota, que espécie de pessoas burras e idiotas são vocês? Uma parte deles, eu tenho certeza que não é idiota não. Uma pequena parte deles, eles sabem muito bem disso que eu estou falando. Eles sabem que tudo isso é verdade. Agora, a outra parte, a grande maioria que segue eles, é porque são ignorantes. Entendeu? E outros é retardo mental mesmo, não tem jeito. Psiquiatra, tomar um Gadernal, Rivotril, entendeu? E correr atrás disso aí, cara, porque não dá. Infelizmente não abriu aqui, gente, a página Operação Northwood. Mas qualquer um pode ir na internet, procurar aí sobre a Operação Northwood. A trama, a conspiração do governo americano querendo explodir as próprias cidades americanas para colocar a culpa em Fidel e com isso ter legitimidade da opinião pública e dos outros países para poder ele invadir a ilha de Cuba. Então, gente, eu vou tirar aqui porque não adianta brigar aqui contra o... Então eu abri aqui porque eu quero dizer o seguinte: existem duas teorias. A teoria da Terra plana e a teoria da Terra bola, da Terra globo. Certo? São duas teorias. Porque não há fatos científicos que comprovem tanto um quanto o outro. Agora, eu digo o seguinte: eles falam de teoria da conspiração. Se existe uma conspiração nessa história,
a conspiração é a Terra globo. Porque historicamente a Terra sempre foi plana. E de pouco tempo para cá, em termos históricos, essa ideia de heliocentrismo do globo é um bebê. Tudo isso aqui, ó, que eles nos mostram, essa imensidão de universo, tudo isso aqui, ó, que eles mostram pra gente, isso aqui é fake. Isso aqui é fotomontagem. Isso aqui é Photoshop para incutir em nossas mentes, desde que a gente bota a mochilinha nas costas e vai para a escola, que eles colocam isso aqui como verdade pra gente. Então fica muito difícil você desvencilhar o seu pensamento e abrir a mente para novas possibilidades. É isso que eu quero que vocês levem em conta. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é estabelecendo nenhuma verdade nem nenhuma ditadura da informação. O que nós estamos fazendo é trazer uma possibilidade contra esses fakes aqui, cara. Contra essas fotomontagens, porque nós não aguentamos mais. Contra as bolhas na estação espacial, as bolhas subindo, as gravações de piscinas. Aquela farsa da ida à Lua, que os caras falavam em tempo real com Houston. A 384 mil quilômetros de distância, eles falavam com Houston em tempo real. Aqui quando você vê o William Bonner falando com uma repórter da Rede Globo, o William Bonner no Rio, a repórter em São Paulo, existe um tempo até chegar, quando o Bonner faz a pergunta, a repórter espera aí uns segundos. Todo mundo pode ver isso aí você pode observar. Isso é observável. Aí demora um tempo para entender, aí ela vai, responde, quando ela responde, entendeu? Então tem aquele tempo. E olha que hoje nós estamos na era digital. Naquela época que era tudo a válvula, você viu os astronautas falando com Houston em tempo real. Isso é porque eles estavam na outra sala, porra, do lado. Isso é porque eles gravaram aquele fake no deserto de Nevada. Stanley Kubrick gravou e falou, e antes de morrer fez o documentário falando, eu que gravei. Ele tinha ganhado o Oscar um ano antes com o filme 2001, Odisseia no Espaço, que justamente falava de a ida do cara à Lua. E no ano, ele ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais nesse filme um ano antes. No ano seguinte, ele gravou e ele deixou mensagens subliminares sobre isso no seu filme, O Iluminado. Agora, se Stanley Kubrick deixou essa mensagem, isso é teoria da conspiração? Não, isso é um fato. Ele deixou a mensagem, porra. Que teoria é essa que o fato se consome? E no final da vida dele, antes dele morrer, que ele estava muito doente, ele deixou lá um documentário falando, eu que gravei aquela merda, aquele fake lá. Então isso é um fato, gente. Isso aí não é... Isso aí, teoria da conspiração é quando alguém fala, pô, vai acontecer isso em tal lugar. Pô, o cara tá teorizando uma conspiração. Eu tô achando que o governo tá conspirando para fazer isso, porra. É teoria da conspiração até que aquele fato não ocorra. O fato ocorrido não é mais teoria, é fato. Tem que repetir, meu querido. Me perdoe aquele cara que me deu a sugestão de não repetir, mas tem que repetir. Porque contra retardo mental tem só assim. Então o que nós estamos buscando é uma alternativa a esse fake aqui, a essas fotomontagens, a esse engano. A esse engano do heliocentrismo. É contra isso que nós estamos buscando. Nós temos aí, ó, o heliocentrismo de Copérnico, do cônego da igreja Copérnico. Isso é teoria da conspiração? Não. Copérnico era cônego da igreja, porra. Você vai querer ser contra um fato? Só se você for retardado. Copérnico era cônego da igreja, ele que estabeleceu sim a teoria do heliocentrismo. Aí sim, teoria, porque nós não vemos, não é mensurável, não é observável. Ele criou essa teoria, o cônego da igreja Copérnico. Aí vem John Kepler, o astrólogo, o adivinha. Ele é conspiracionista. Tá falando que Kepler era adivinha e astrólogo. Era ou não era, porra? Se era, eu não sou conspiracionista, é um fato, porra. Seria uma teoria minha se eu falasse assim, poxa, eu acho que Kepler era astrólogo e da corte dinamarquesa, inclusive ajudava o rei lá nas adivinhações.
de como seria lá o futuro do rei da Dinamarca lá, o futuro, ele trabalhava com isso. Se eu achasse, se fosse achismo meu, isso seria uma teoria, poderia ser, é uma teoria conspiratória, mas não era. Ele era isso mesmo, só pesquisar que vocês vão ver. E Copérnico estabeleceu o heliocentrismo, era cônego da igreja, e era contrafácil no argumento. E eles queriam sim colocar o Sol como centro do sistema, porque historicamente Nimrod foi o primeiro deus Sol. Eu tenho vários vídeos, eu não vou repetir isso aqui. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Nimrod, deus Sol. Isso para quê? Vai procurar meus vídeos. Por que ele se estabeleceu como rei deus Sol? Vai lá, ver meus vídeos que vocês vão entender. Tenho muitos vídeos para trás falando nisso. Domínio, é como eles fazem até hoje. Aí você tem Horus. Isso passou para o Egito, porque eles viram que assim eles dominavam as pessoas, se estabelecendo lá como Deus Sol. A mística, a mítica. As pessoas se vendo como pequeno perante ao Deus Sol. Nós nos vemos pequenos, poeira cósmica, perante ao Sol, que é o centro do sistema. Assim também foi na Grécia com Apolo, Deus Sol, porque eles conseguiam fazer com que as pessoas se sentissem pequenas perto do Deus Sol, Apolo. E aí é mais fácil dominar pessoas pequenininhas. Assim também com Mitra, já em Roma, da igreja. E aí, eu já vi um idiota, inclusive desses canais aí do Hangout, que falou, quando eu fiz um vídeo sobre isso, falou: não, a igreja nunca quis estabelecer o Sol como centro do sistema. Aí eu mostrei as imagens aí, ó. Isso aqui é o Papa João Paulo II segurando o ostensório do Sol. Isso aqui é o Papa Bento XVI. Porra, se essa religião vem do mitraísmo, cara, vem do Deus Sol, como é que eles não queriam estabelecer o Mitra, que é o Deus do Sol Invictus? Como é que eles não queriam estabelecer? Então, isso aqui é um fato, isso aqui não é conspiração, meu amigo. Se eu tô... Cara, você tem olhos? Ou você é retardado, ou você é cego? Aqui, ó, você tem olhos? Se você tem olhos, aqui, ó. Ó o Papa segurando o Sol aqui, ó. Ó. Copérnico era cônego da igreja? Era. Ele estabeleceu o heliocentrismo, o Sol como centro do sistema, o Sol enorme, e a gente pequenininha aqui, poeira cósmica. É muito mais fácil dominar assim, foi desde o início. Nós viemos de uma ameba. É muito mais fácil dominar a ameba do que dominar a gente, cacete. Que dificuldade é essa de entender? Vai procurar um psiquiatra, cara. Vai tomar um Gadernal. Então eu nunca vi, cara. Eles não têm mais argumentos nenhum para defender o globo deles. Eles fazem hangout de 3, 4 horas para tentar refutar a Terra plana e não conseguem. Quando não tem mais o que falar, porque o troço eles já não tem mais o que falar, porque não sabem mais o que falar. É teoria da conspiração contra um fato ocorrido. Você já viu isso? Como é que pode um troço desse, cara? Cara, se mata. Ou então vai procurar um psiquiatra urgentemente, porque isso é grave. É uma esquizofrenia, é um troço grave. Vai procurar seu psiquiatra, um neurologista, vai se tratar. Porque o fato está acontecendo na sua cara e você está chamando de teoria. Como é que chama um fato de teoria? Deixa de ser idiota, cara. Teoria é quando a coisa não se estabelece, não se cumpre, não acontece. A partir do momento que aconteceu, ela deixa de ser teoria. Tudo conspirava para o ataque às Torres Gêmeas e o Pentágono, dito anos antes. Até aí é uma conspiração, porra. Não aconteceu. Até 2001 era só uma conspiração. A partir do momento que acontece... Não, antes era só uma teoria da conspiração. A partir do momento que acontece, a conspiração se consumiu. Se consumou, perdão. Assim como a Operação Northwood, que eles queriam explodir Miami para botar a culpa em Fidel. Quando os documentos vazaram, é uma teoria da conspiração, mas quando vazou o documento, a conspiração estava consumada. Mesmo que a bomba não explodiu. As bombas não explodiram, mas viram que era sim um plano do governo americano explodir as próprias cidades americanas. E para eles explodir as Torres Gêmeas não é nada, porque eles já queriam fazer antes. Inclusive o fake do atentado a Pearl Harbor também, que eles mesmos criaram para poder entrar na Segunda Guerra. Então, meu amigo, isso não é novidade.
Por isso que eu digo, a conspiração só é teoria enquanto ela não se consuma. O fato não é consumado. A partir do momento que se consumou, não é mais teoria. Vão tomar um remedinho, vão tomar o seu gadernal, vai procurar seu psiquiatra, porque para vocês não tem alternativa. Tá, gente? Então, muito obrigado. Perdoa aí, gente. Até o rapaz falou que às vezes você é repetitivo. Repetindo, eles não entendem, cara. Eles não entendem. Imagina se eu não repetir. Então, gente, é isso que eu quis dizer. Se tem a maior teoria da conspiração que existe é a Terra Globo. Porque veio de um cônego da igreja que queria o Sol como centro do sistema. E tá aqui uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é tudo baseado em fake e Photoshop. A Terra Globo é a maior teoria da conspiração que existe. Valeu, gente? Então, muito obrigado. Peço que se inscrevam no canal. E até a próxima. Um abraço.